Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos, seja muito bem-vindo à nossa unidade 3, a nossa aula 3. Queridão, começamos, hein? Sou o professor Alberto Viana, desta nossa disciplina de gestão de micro e pequenas empresas. Hoje estou vestido com a minha calça escura, sapato social, né? Um terno aqui já cor mais acinzentada, um cinza claro para dar aquele tom bacana. Eu tenho aí 1,75 de altura, sou pardo, cabelo curto, aquele cabelinho de militar que você já conhece. E tenho aquele cavanhaque legal, aquele cavanhaque de pessoa, gente boa, tá bom? Vamos lá para a nossa aula 3, que nós vamos falar hoje sobre inovação, sustentabilidade. Coloca aqui, ó, inovação, sustentabilidade, crescimento dos negócios, identificação e, é claro, a captação de recursos. Como já lhe falei, sou o professor Alberto Viana, sou mestre em administração e estamos aqui na nossa aula 3. Olha só aqui, qual é o objetivo então da nossa aula? Entender o conceito de inovação. É mesmo, professor, mas inovação não é coisa pouca, não é só o cara criar, inventar, fazer... Não, calma, vamos entender com muita calma qual vai ser esse conceito aqui. Sustentabilidade e também o crescimento dos negócios. E é claro, vamos identificar os principais meios de captação de recursos. Ah, não, mas eu gosto só de pegar um empréstimo no banco. Para, meu filho, tem muito mais coisas aí para você captar recursos na micro e pequena empresa. Falando de inovação, olha só isso daqui, gente. Eu trouxe aqui a imagem deste cara. Olha só o que este cara falou. Vou já falar o nome dele para você se você ainda não conhece, tá bom? As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela. Steve Jobs. Steve Jobs, para quem não sabe, ele foi o criador da Apple, esta que é uma das empresas mais valiosas do mundo. E aí você deve estar se perguntando, nossa, professor, é verdade? É aquela empresa que fabrica o iPhone, né? É, o iPhone, o iPad, iWatch, um monte de coisa, mas é uma das empresas mais valiosas do mundo. E também, é claro, uma das empresas mais inovadoras do mundo. Por quê, professor? Por que esse cara... Olha só a frase que este Steve Jobs, este grande empresário, falecido lá em 2011, né, colocou: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a ela. Coloca uma coisa, um exemplo na sua cabeça. Você tem air fryer na sua casa? Porque eu gostava da batata frita saindo ali, ó, pingando da frigideira, aquela batata frita gostosa, pingando, a mãe colocava ali num pratinho com jornal, com algum papel de pão ali para sugar um pouco o óleo, para a gente não ficar comendo batata com óleo, né? Mas aquela que era batata frita boa. Aí criou-se a air fryer, né? Aí você imagina, antigamente nós tínhamos celulares, já voltando aqui para o exemplo do Steve Jobs. Nós tínhamos aparelhos celulares, aqueles aparelhão grandes, né, que puxava a antena aqui, abria, e aí você falava alô, a pessoa falava alô de lá e você falava, mas veio um Steve Jobs e simplesmente criou um aparelho que você poderia, além de fazer e receber chamadas, você poderia ler o seu e-mail e também ouvir músicas. Na época já existia o iPod, né, que era o aparelho campeão aí, tocador de músicas, que já substituiu os famosos Walkmans. Quem é dessa época aí, quem é da década de 80 sabe muito bem, década de 70, os famosos Walkman, que era colorido, era no vermelho, colocava a fitinha lá, tocava a fita, o fone de ouvido, pronto. O pessoal do estúdio está rindo aqui porque eles são tudo dessa época, tá? Eu sei que eles estão rindo. E aí você começa a imaginar, olha as inovações que foram surgindo. Antigamente tinha um Walkman, já dava para ouvir música numa boa e rádio? Dava, mas criou-se o iPod, que era um aparelhinho menor, pequenininho e cabiam 1000 músicas. E olha só o lema dele quando criou: 1000 músicas no seu bolso, que você colocava o iPod no bolso e ficava ouvindo as músicas. E aí ele, naquela época, em 2007, que foi quando ele criou o iPhone, existia lá uma grande empresa que já fabricava smartphones, que era a BlackBerry, era a maior fabricante de smartphones, pelo menos nos Estados Unidos. Ela era campeã, onde os executivos utilizavam aquele telefone, não só para fazer e receber chamadas, mas também para analisar seus e-mails, enviar relatórios, enfim, todas essas coisas. E aí o Steve Jobs, muito inteligente, muito à frente do seu tempo, falou, não, acho que eu posso colocar isso tudo no aparelho. Criou o primeiro iPhone, um dos aparelhos
mais inovadores do período, que revolucionou a indústria dos aparelhos, dos smartphones a partir de então. Todas as outras passaram a querer copiar, né, e também transformaram as suas linhas de produção para que todos os aparelhos se transformassem em smartphones, que tocassem música, tivessem lá seu sistema operacional. Hoje o maior concorrente é exatamente o Android, tá? E, enfim, você faz tudo hoje no telefone, menos fazer ligação, não é verdade? Isso é uma das maiores inovações do mundo. Não só ele, como essa nossa tecnologia de aula, de educação à distância, lógico, já existia educação à distância há muitos anos, tá? Mas não dessa forma como estamos hoje. Você deve estar curioso, né? Por que o professor então vai falar de inovação? Você já chegou com o Steve Jobs na cabeça, é verdade. Tem muitas outras invenções e, é claro, inovações que foram criadas ao longo aí dos anos, lógico, sempre no pós-guerra, aí, a partir do término da Segunda Guerra Mundial, foi o período que nós tivemos aí um avanço no século passado, dos maiores avanços que nós tivemos aí em muito menos tempo do que antes dele. Então vamos acompanhar a aula aqui para você entender o que elas têm a ver, o que são as empresas inovadoras. Aí você fala, o professor acabou de falar da Apple, né? A empresa da maçã, uma das empresas mais valiosas do mundo. Então, empresas inovadoras é a que implementou ao menos uma inovação a partir de uma ideia estruturada e consolidada. Uma inovação, ela pode ser realizada no produto ou no serviço, também nos processos, na estrutura organizacional, no estilo administrativo, no marketing, na logística, etc. Professor, então quer dizer que a inovação não é só a criação de um produto novo ou melhora de um produto novo, não. O processo de produção pode ter inovação, o processo administrativo pode ter inovação. Olha só a empresa Google. Você deve ter assistido vários filmes que retratam o Google e você vê lá que o ambiente de trabalho deles não é um ambiente onde está todo mundo na sua mesinha com o computador fechado, todo mundo centrado aqui. Não, não, as pessoas estão jogando videogame, estão jogando sinuca, estão brincando, estão deitadas em grandes puffs ou nas áreas de convivência como um todo. Aquilo é o espaço de trabalho do Google. Isso é inovador para você? Com certeza é. Foge do tradicional de todo mundo na sua mesinha com o computador e aqui, ó. Foge desse tradicional. Isso é inovação, tá? O que mais? Não é a mesma coisa, olha só, veja bem. Inovação não é a mesma coisa que invenção. Vou destacar isso aqui bem para ti, destaca aí no teu material, tá bom? Não é a mesma coisa que invenção, pois este último, a invenção, corresponde a algo que surge de um processo criativo que foge do escopo de uma ideia que vai ter uma aplicação prática. Como assim? Olha só a invenção. A Air Fryer pode-se dizer que é uma invenção, não é verdade? Porque o smartphone já existiam telefones, né? Por exemplo, o BlackBerry, como eu dei aqui de exemplo para você, já tinha lá, você conseguia fazer e receber chamadas e tinha e-mail. O Steve Jobs ele só criou, é claro, com as mesmas funcionalidades, mas colocou música e também colocou como um único botão para que nós, consumidores, tivéssemos ali a interação com o próprio aparelho. Mas era um telefone, né? Era basicamente um telefone com inovações. Já a invenção não. Olha a Air Fryer, olha o micro-ondas, na verdade, e tantas outras invenções que foram criadas ao longo do tempo. É isso aqui, ó. Foge do escopo de uma ideia e é lógico que vai ter uma aplicação prática. Ainda, Schumpeter, lá em 82, considerado o pai da inovação, ele identifica como a principal característica dos empreendedores que, ao combinarem, olha aqui, recursos de novas e diferentes maneiras, tá, promovem o desenvolvimento e o crescimento econômico. Já Drucker, lá em 2003, inovar é gerar mudanças em algum bem ou serviço através, da percepção de algo novo, tá? Olha aqui, algo novo, explorado dentro ou fora da empresa, que provoque mudanças de valor e também satisfação. Olha os carros, vamos falar sempre da indústria automobilística, tá? Olha os carros híbridos, né?
Os carros agora que você vê lá que funcionam tanto a combustão, que é por combustível, né, e tudo mais, a queima do combustível como um todo, quanto também na parte elétrica, né, com baterias ali super poderosas que substituem a combustão enquanto o carro está até X velocidade. Depois disso, é claro, ele passa a utilizar o motor a combustão. Olha só isso é uma inovação. Tá? É uma inovação no carro? Não, o carro continua o mesmo, ele tem 4 rodas, tudo mais, volante, tudo mais, mas não, é uma inovação o quê? No motor, na forma de funcionamento deste motor, o que faz o carro funcionar. Olha que maravilha. E é claro, uma vez que tem essa mudança, há também inovação dentro das indústrias para poder se fabricar carros mais acessíveis. Todo mundo pode comprar um carro híbrido hoje? Não, são carros caríssimos ainda, mas já baixou muito do que foi há 10 anos atrás. E hoje a tecnologia tem melhorado e trazido cada vez mais a possibilidade de qualquer pessoa adquirir esse tipo de produtos, até porque o mundo exige, né? O mundo exige, tá bom? Vamos aqui ainda, ó. E existem então 3 tipos de mudanças, né, para poder se trabalhar a parte da inovação. Ó. Por exemplo, uma mudança radical. Tá, ó. Introdução de novos produtos ou serviços que desenvolvem novos negócios ou se expandem em novas indústrias, ou também que causam uma mudança significativa. Mudança radical é isso aqui, ó. Causa uma mudança significativa em toda a indústria e que tendem a criar novos valores de mercado. Tá? Um exemplo, facilidades introduzidas pelas novas tecnologias e também pela internet, como o caso dos serviços bancários informatizados. Hoje você tem um banco na palma da sua mão, no seu smartphone, você não precisa mais sair de casa para poder pagar suas contas, tá? Isso é uma mudança radical, tá bom? Disruptiva, tá? Segunda mudança, introduzem inovações que a maioria das pessoas não acreditava ser possível. Veja bem, ó, estas revoluções criam algo novo, ou satisfazem uma necessidade anteriormente desconhecida. Tá? Esse tipo de inovação, ó, pode lançar novas indústrias ou transformar as indústrias existentes. Tá bom? Olha o exemplo aí de quem? Ó? O famoso iPhone. Além dele, surgiu também o iPad, né? E tantos outros. E tem também a mudança incremental, tá? Que já trabalha com a parte de melhorias, né? Modificação, aperfeiçoamento, simplificação, consolidação de produtos, processos, serviços e atividades de produção e distribuição já existentes. Tá? É aquela que dá aquela incrementada, a famosa incrementada, né? Ó. Representa a maioria das inovações observadas em produtos e serviços, como, por exemplo, todo ano os automóveis apresentam alguma inovação em relação às versões dos anos anteriores. É aquela história. Existem os carros. Vamos dar um exemplo aqui da Toyota, o Toyota Corolla. Todo ano a Toyota incrementa ele de alguma forma, dá uma mudada ali no para-choque, no farol, né, em alguma coisa no tecido dos bancos, né, dá uma melhoradinha, é a famosa incrementada. Quando eu trago uma mudança disruptiva, por exemplo, o iPhone. É um produto novo? Não, é um aparelho celular com mais opções e, é claro, mas com algo inovador, com algo diferente daqueles já existentes. E a radical é a criação de tudo novo mesmo. Não, isso aqui, ó, acaba tudo, lança um produto novo, é a própria Airfryer, tá? Como exemplo. Vamos mais para frente aqui, ó. E é claro, nós temos também os tipos de inovação, o desenvolvimento econômico aí pela OCDE, lá a partir de 2007, ó. Tipo de inovação, de produto, introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado nas suas características ou funcionalidades, incluindo melhorias nas especificações técnicas, componentes e materiais, além de software e outras características funcionais. Já a inovação do processo, olha só, está relacionada ao método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado, incluindo mudanças nas técnicas, tecnologia, equipamento ou software. Já quando se trabalha em inovação de marketing, eu estou trabalhando de métodos de marketing, envolve melhorias do design do produto, embalagem, preço, distribuição e também promoção, que representa uma ruptura, né, com os métodos de marketing já utilizados anteriormente. E por fim, a inovação organizacional, que trabalha assim, um novo método organizacional na prática do negócio, né, ó, na organização do trabalho ou nas relações externas, com a finalidade de aumentar o desempenho da empresa. Quando a gente vai trabalhar inovação,
antes de eu falar, deixa eu voltar aqui. A gente também precisa trabalhar a sustentabilidade. Não adianta as grandes, as pequenas, as médias, as grandes empresas quererem trabalhar a inovação e não ser sustentáveis. Digamos que está lá um comerciante e ele quer mudar a forma, o processo de entrega do seu produto, ou enfim, do seu serviço como um todo. Vamos falar do produto. E ele quer criar algo muito novo, diferente, tá tudo bem, é inovador, mas será que é algo incremental, se é algo disruptivo ou algo radical? Ele quer criar algo radical, só que ele não tem condições de manter esta mudança. Pode ser que o negócio dele quebre, vá à falência porque ele, de repente, não planejou direito, não tem condições de atender, de repente ele cria algo muito novo, dá tão certo, só que ele não tem condições de atender. A empresa dele vai à falência, vai vir um outro empresário, vai criar um produto nas mesmas características dele, da forma que ele criou, com dinheiro suficiente, recurso suficiente, vai manter ali o negócio. Acontece isso. É necessário que também haja sustentabilidade. Vamos aqui para a tela. Uma empresa inovadora deve adotar em seu planejamento estratégico práticas eficazes que garantam, olha isso aqui, gente, que eu estava falando, ó, garantam a sua continuidade, tá? Ó, e ainda assim contemplem o desenvolvimento social, ou seja, manutenção dos empregos, cuidado com a saúde dos empregados, não dá simplesmente só para criar e ó, te vira aí galera, bora trabalhar, não, tá? E também o desenvolvimento sustentável, tá? Contemplando suas escolhas pelo que for social e ambientalmente, tem que se pensar no meio ambiente, correta, tá? Como produtos recicláveis, coleta inteligente, educação ambiental, etc. Não adianta só pensar na mudança radical que eu vou criar, que eu vou trazer de benefício para o consumidor e tudo mais, mas se eu estiver lá poluindo a natureza, se eu estiver lá não aguentando pagar os meus funcionários porque estou investindo só no processo, se eu não conseguir garantir a continuidade do meu trabalho, não é verdade? Então você começa a analisar o seguinte, opa, eu quero ser inovador. Eu quero criar algo radical, eu quero apenas fazer uma disrupção, eu quero simplesmente incrementar o meu produto, mas eu tenho condições de dar continuidade ao meu produto, ao meu serviço? Se sim, ok, se não, repensa, faça o seu planejamento estratégico de curto, médio, é lógico, se for estratégico é de longo prazo, mas você consegue trabalhar ele em metas menores, tá? Como por exemplo planejamento tático, ou em metas ainda mais curtas, de curtíssimo prazo, como as metas operacionais. Começa devagar, pensa, analisa como é que está o mercado, analisa a aceitação do seu produto ou serviço ou a mudança que ele irá trazer com benefícios aos consumidores como um todo. O pequeno empresário, o microempreendedor, ele precisa pensar em tudo isso. Olha o sucesso que está sendo as barbearias hoje no Brasil, os pet shops. Quem diria que isso, vamos colocar 5 anos atrás, não vou nem para muito longe, vamos colocar 5 anos atrás, quem diria que nós teríamos tantas barbearias? E não é só aquela barbearia que o barbeiro abriu lá, colocou a sua cadeira, o seu espelho e começou, não. Agora são barbearias que tem lá jogos para a pessoa ficar esperando, uma poltrona mais confortável, um ambiente climatizado, um ambiente realmente que a pessoa consiga ficar ali esperando a sua hora e tá feliz, né? Antigamente não, sentava lá na cadeirinha, esperava a sua hora, batia, fazia ali a sua barba, seu cabelo, seu bigode e ia embora. Não, agora não, você quer ficar por lá. Tá causando uma onda aí de divórcios aí. Não, tô brincando, tô mentindo aqui, tá? É só para você dar uma risada aí e ficar pensando. Não vai para a barbearia e fica lá o dia todo, a sua esposa vai reclamar contigo não, tá bom? É pura brincadeira. Vamos ao conteúdo aqui, ó. Sustentabilidade. Quais são as premissas da sustentabilidade? O pessoal fica rindo ali, né? Os recursos não renováveis devem ter sua exploração reduzida. Presta atenção, tá? Reduzida é um recurso que ele não é renovável, não dá para você simplesmente sair explorando, porque ele não vai ser renovável de uma hora para outra, ele é não renovável, tá? A exploração dos recursos renováveis deve respeitar o quê? O tempo da regeneração própria de cada tipo de recurso, as nossas florestas, as nossas águas como um todo, tá? As emissões, ó, de resíduos poluentes devem ser reduzidas ao máximo, inclusive por imposição legal. A lei também prevê isso, tá? Multas pesadas e também fiscalização, de modo que não ultrapassem a capacidade de regeneração
ou absorção, pelos ecossistemas, tá? E aí como é que a gente começa a identificar? Uma vez que você analisou toda essa situação, como é que a gente capta recursos? Eu quero fazer uma mudança radical aqui. Antes de se pensar em captar recursos, deve se refletir sobre o mercado, tá? Necessidade e disposição para pagar pela solução. Presta bem atenção. Eu quero fazer uma mudança radical, quero inovar meu produto, meu processo, enfim, quero fazer tudo isso, mas preciso de dinheiro. Ok, você precisa de dinheiro, você vai fazer uma mudança, mas você tem condições de pagar? Pensa nisso. Teu negócio hoje está voando, está bem, para você falar, não, acho que dá para me mudar. Fiz aqui um planejamento, fiz meus cálculos, ok, dá para você mudar. Mas será que o mercado vai receber o teu produto? Porque tu vai ter que aumentar o custo, vai ter que aumentar o valor de venda, de revenda, né? O custo do teu produto vai aumentar e tu vai ter que aumentar o preço final lá para o consumidor. Será que você tem condições de arcar com esse aumento? Se sim, ok. Se não, tenha calma, dá uma olhada no mercado, verifica se está apto a você realmente fazer essa mudança, se o mercado está preparado para essa mudança, inclusive para o seu novo preço. Começa a analisar tudo isso, tá? Isso eu não estou falando só de coisa grandiosa, não. Você que tem a sua banquinha de cachorro-quente, aí seu carrinho de espetinho, churrasco, essas coisas todas, analisa o que você quer mudar. Isso vai refletir realmente no teu produto, no teu serviço, vai agregar para te poder cobrar um pouquinho mais? Se sim, ok. Se não, espera um pouco, analisa bem o mercado e vai com calma, tá? Olha aqui, ó, abrir um novo negócio usando somente recursos próprios é quase sempre a melhor alternativa, é claro, tá bom? Se você tiver recursos, melhor ainda, pois não é preciso pagar juros. No entanto, não é uma tarefa fácil, não, porque exige um planejamento para acumular os recursos, guardar dinheiro, né, e uma grande disciplina financeira. Educação financeira é necessária na vida de todos. E aí, para isso, existem, né, uma das formas de captação de recursos são os investidores anjos. São pessoas físicas especializadas em apoiar, com seu próprio capital, projetos em fase inicial. Geralmente, empresários, executivos e profissionais liberais inteligentes, experientes, bem-sucedidos, confiantes, bons avaliadores de tendência e também de oportunidades e com boas redes de relacionamento. Eles investem recursos minoritariamente no negócio e auxiliam na implantação e no desenvolvimento do mesmo, tá? Só que eles não atuam no dia a dia, eles são apenas investidores. Tem mais coisas aí no seu conteúdo. Outros tipos, capital semente, né, que é um tipo de financiamento de longo prazo, concebido aí, ó, por fundos de investimento, feito nas startups que estão em seu estágio inicial de desenvolvimento ou que não saíram do zero. Tem o Venture Capital, né, ó, que é uma modalidade de financiamento de empresas em troca de participação societária, tá bom? Implicando, é claro, responsabilidades conjuntas para os investidores e também para os empreendedores. O Private Equity aqui, ó, é um segmento da atividade de investimentos em participações privadas, tá? O principal objetivo é dar um impulso financeiro à companhia para que ela se prepare para abrir capital na Bolsa de Valores. Tem mais, financiamento coletivo, que é o crowdfunding, né? Acho que é assim que se fala, isso aqui eu não sei muito bem não, tá? É uma modalidade de financiamento de empresas, tá? Na qual diversas pessoas que possam colaborar com pequenas quantias se reúnem para viabilizar uma ideia, um negócio ou um projeto, recebendo ou não uma contrapartida por isso, tá? E tem também as agências de fomento, né? Ó, são instituições financeiras não bancárias, tá bom? Deixa eu destacar bem aqui, não bancárias, regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, que tem como objetivo principal financiar capital fixo e de giro para empreendimentos previstos em programas de desenvolvimento. Tem ainda as incubadoras de empresas, né? Ó, instituição que tem por objetivo oferecer suporte a empreendedores para que eles possam desenvolver ideias inovadoras e transformá-las em empreendimentos de sucesso. Hotel Tecnológico é uma pré-incubadora, tá bom? De base tecnológica que tem por objetivo apoiar o desenvolvimento de projetos de alunos, tá bom? Egressos, que são os ex-alunos, e também servidores das universidades. Também tem como objetivo principal estimular e fomentar a criação de empresas. E tem também os bancos, né? Esses aqui são os mais conhecidos.
Ao passar por necessidades financeiras, o empreendedor pensa logo em solicitar um empréstimo ou um financiamento. Só precisa analisar a quantidade de juros que são cobrados por essas empresas, por esses investidores como um todo. Por isso é necessário fazer planejamento. Não é fazejamento, é planejamento. Ou você planeja, ou você está fadado ao fracasso, ou alguma coisa vai dar errado ao longo do tempo, tá? E você pode não aguentar, principalmente quando você deve a bancos, investidores e tantos outros. Faça as coisas de forma consciente, tá bom? Para a próxima aula, nós vamos falar então do gerenciamento do negócio e outros aspectos legais que nós ainda não vimos. Quero te agradecer a participação nesta aula 3 e eu te aguardo, tá? Na aula 4. Não deixa de fazer as atividades, tá bom? Até mais! Educação à distância, mudando realidades.